Autoridade dos Mercados. Quero agradecer a vossa presença nesta conferência Cidades pela Retoma, Competitividade e Território. Explicar um pouco como é que isto funcionou. O movimento de Cidades da Retoma é um movimento de cidadania. Foi criado no início, quer dizer, não foi no início, foi no final do verão, em setembro, por alguns professores universitários. O seu mentor é o José Carlos Mota, professor universitário na Universidade de Aveiro, que teve como ideia e como objetivo, em vez de ser o governo a criar as condições para o desenvolvimento e a retoma económica do nosso país, fazer o papel contrário. Ou seja, são as cidades como Faro, de média dimensão, mas que têm um plano de influência na região, pensar em medidas de alavancagem para a retoma económica. Neste caso, esta é a primeira conferência. Vamos discutir aqui alguns temas e o objetivo é juntar a nossa crítica da cidade e de uma forma franca, aberta, sem partidos políticos, mais voltado para as associações, para os empresários, para a cidadania em si, discutir, debater ideias e tentar chegar a alguma conclusão. Hoje, possivelmente, não vamos chegar ainda a conclusões, mas ao longo das sessões que vamos ter nos próximos meses, de certeza que vamos depois, no final, chegar a algumas conclusões. Seja como for, já conseguimos uma vitória, que é ter este elevado número de pessoas, contei por alto, à volta de 45, 50 pessoas aqui numa noite de dezembro, fria como tudo, estar aqui já este leque de cidadãos é já uma vitória e revela que as pessoas estão interessadas em fazer alguma coisa pela cidade, pela região e até pelo país. Portanto, muito obrigado pela vossa presença. Quero também agradecer ao nosso parceiro de sempre, a Sociedade Recreativa Artística Farense, que nos tem acolhido sempre com as nossas atividades. Agradecer também aos oradores que despenderam do seu tempo a preparar as intervenções desta noite e estarem aqui também nesta noite fria e gélida de dezembro. E agora vou passar a explicar como é que vai ser a metodologia. Temos aqui este leque de oradores que estão na mesa. Vou passar a apresentar o engenheiro Elídio Mestre, que é o diretor do Instituto Superior de Engenharia da Universidade do Algarve, o engenheiro Mário Correia, que é o presidente da Câmara Municipal de Faro. Temos aqui depois, ao meu lado, o professor Dr. Rosa Mendes, como se recorda, foi o comissário da Faro Capital da Cultura de 2005. 2005, não é? Pronto. A metodologia vai ser a seguinte: os oradores vão apresentar os seus temas. Têm cerca de 20 minutos, cada um 20, 25 minutos para apresentar. Depois, passa-se a bola para esse lado e espera-se que as associações que estão aqui representadas e os cidadãos coloquem questões e não é só colocar as questões, também deem opinião sobre os temas que foram aqui apresentados. O objetivo destes temas que vão ser apresentados é para isto não ser depois avulso, cada um falar do que quer e entender, não é? Para seguir uma metodologia baseada nos temas que vão ser aqui apresentados, depois ter uma linha de raciocínio, que é para isto também ser proveitoso. Posto isto, dou a palavra ao engenheiro Mário Correia para começar a bombar. Muito obrigado, muito boa noite a todos. Eu quero apresentar os meus cumprimentos à organização, que tem um nome histórico, 1540, e depois aos meus ilustres colegas da mesa, a quem se deve cumprimentar em primeiro lugar, e depois toda a assistência. Eu serei breve, porque não estou habituado a começar sessões a esta hora da noite, e, portanto, essa falta de hábito leva naturalmente a ser contido, e não irei usar os 25 minutos, nem os 20 que foram disponibilizados pela organização, porque acho que seria uma canseira para os senhores.
Pois, embora ainda não tinha começado a hora que eu comecei esta manhã. Mas cada um tem o seu estilo e todos nos complementamos. Queria dar nota de que a questão da reabilitação urbana, que de algum modo é o tema que nos preocupa aqui de sobremaneira, é uma questão delicadíssima que envolve neste momento os cascos históricos de todas as cidades de média ou grande dimensão no mundo inteiro. Houve casos de sucesso que são conhecidos na literatura e todos nós temos nisso o maior interesse. Há outros que ainda não conseguiram atingir esse patamar para a resolução do problema. Mesmo quando há situações de estagnação da população ou até regressão, como acontece no chamado Velho Continente, o que não acontece, obviamente, na América Latina, na África e noutras paragens, mas entre nós o saldo natural da população é negativo. E não fosse as migrações do leste e ainda algumas da África que se verificam em Portugal e aqui no Algarve, a população estaria a diminuir. É um fenómeno novo que, tirando cataclismos naturais graves ou acidentes, doenças, epidemias, tirando isso, a população de algum modo sempre aumentou ao longo da história, tirando estes factos que são salientes e muitos deles bem notórios, que levaram a reduções drásticas da população, mas neste momento estamos perante uma situação em que nem todos se esforçam como poderiam e terão capacidade para isso em termos de reprodução, e de maneira que assiste-se, por razões seguramente da sociedade, do mercado, de um conjunto de condições de vida, a uma quebra considerável da reprodução natural da população. E por isso é com a introdução de famílias vindas do exterior, em particular do leste, no nosso caso, que há um crescimento global em termos demográficos, no Algarve em especial, que não noutras zonas do país, e no litoral em especial. Depois deste, enfim, aspecto genérico que toda a gente conhece, há a questão dos movimentos e das dinâmicas nos tecidos urbanos. Os tecidos urbanos, por norma, desenvolvem-se de uma forma concêntrica, chamamos assim, de um centro para periferias cada vez mais alargadas. Esse modelo repete-se uniformemente pelo mundo fora. Aqui em Faro direi que a circunferência não é completa, tirando a ilha de Faro, que dá um certo contributo, mas de resto é meia circunferência, portanto é feita para norte. Mas se forem, enfim, na perspectiva da Grande Lisboa, Almada, Amadora, Louros ou Alcochete vão fazendo parte, digamos, desta, enfim, circulação crescente com o mesmo raio, mas sempre com este movimento. De há um meio século a esta parte, começou a haver um esvaziamento dos miolos e um crescimento anárquico das periferias, com problemas complicadíssimos. Pode ser desacordo ou acordo àquilo que estou a dizer. Mas começou a verificar-se um movimento considerável das pessoas dos centros para as periferias, o que levou à criação de problemas gravíssimos de movimentos pendulares, de transportes, que são conhecidos em todo o mundo. E nesse sentido, o que é que acontece? Nos centros estão os principais locais que geram emprego, estão, obviamente, os serviços públicos tradicionais, a administração pública, a banca, os seguros, boa parte do comércio de referência, centros de empresas, etc. E depois há uma população que trabalha nesses locais que vive em raios cada vez mais afastados, o que leva às complicações das cidades a encherem e a vazarem de manhã em relação aos subúrbios, que é um fenómeno corrente. Resolver isso é uma questão complicada do ponto de vista dos sistemas de transportes, da organização, enfim, do próprio território, das infraestruturas que têm que ser traçadas, etc. Conforme os meios de transporte que têm que ser usados. E depois os cascos urbanos esvaziam-se porquê? Esvaziam-se porque havia uma concentração grande do tecido, em termos de edifícios, os espaços vazios não eram muitos, e, portanto, o crescimento que se verificou nas décadas de 40, 50, 60, do pós-guerra do século passado, dão-se nas envolventes. Porque não há resposta, digamos, nos miolos urbanos para o número de fogos que são solicitados. Depois dá-se uma circunstância curiosa em alguns países, em Portugal, nesse caso é mais agravado, com o regime de arrendamento. Ou seja, os habitantes de um dado tecido urbano são proprietários ou inquilinos desses respectivos fogos. Há países em que são mais inquilinos, outros são mais proprietários, as coisas são muito variadas. Em Portugal, nos grandes cascos urbanos, havia até uma certa mistura entre os inquilinos e os proprietários, não vou aqui invocar dados estatísticos correntes, mas havia uma certa mistura, um certo equilíbrio, diria assim.
Todavia, a legislação do arrendamento que nós tivemos e que ainda temos pode ser simpática para os inquilinos em certa medida, mas não é nada simpática para o património e para alguns senhorios mais idosos. E, em alguns casos, nós temos prédios em que as rendas que são cobradas, mesmo com as atualizações mitigadas que têm havido, prédios antigos e com rendas de dezenas de anos, em que o somatório dos rendimentos não cobrem as despesas de conservação e o pagamento dos impostos do IMI. E, portanto, quando os senhorios têm este tipo de circunstâncias, eles próprios vivem de reformas e, em muitos casos, o inquilino e o senhorio são do mesmo escalão do ponto de vista social, com alguns casos em que o senhorio é muito mais pobre que o inquilino, que é um caso corrente nos cascos urbanos mais históricos das cidades e em que claro se inclui. O que é que isto gera? Gera que o inquilino não tem condições para, muitas vezes, realizar obras, o senhorio também não, e cria-se um impasse em que a degradação acontece, em cada verão e em cada inverno, sobretudo em cada inverno, e os fogos, cada vez que passam o inverno, metem água pelas estruturas, pelas coberturas, têm perturbações várias e quando entra a água, há um conjunto de coisas que acontecem a seguir, que os engenheiros sabem explicar, que leva a uma degradação acentuada dos edifícios. Isto acontece de ano para ano. E depois de haver uma certa entrada de água, a partir daí começam-se a degradar um conjunto de estruturas, as oxidações de estruturas metálicas quando elas existem, as ferrosas, a desagregação de materiais, de ligação e, portanto, dá-se o desmoronamento das edificações. Resolver isso é matéria de muito debate, um pouco por todo o lado, até com um certo dilema, construir de novo ou reabilitar. As políticas de fomento da criação de fogos em Portugal durante o último meio século, sobretudo depois do 25 de Abril, se bem que já antes existem casos desses, são políticas de fomento de novos fogos construídos de raiz. Ou seja, toda a estrutura do Estado que criou o IGAP do pós-25 de Abril, depois criou o INH, depois mais tarde juntou-os e depois fez outras metamorfoses, agora chama-se IRU. Ou seja, o Estado criou, digamos, um departamento para produzir fogos novos e um departamento lateral para ter uma natureza parabancária para produzir e ajudar a produzir fogos novos, em que esse departamento parabancário ia à banca, obviamente à banca comercial tradicional, e o Estado favorecia aos municípios ou cooperativas ou IPSS regimes de amortização de juros, digamos assim, favorecidos para incrementar essa produção de fogos novos. Foi só há 20 anos a esta parte que se começou a ter medidas de política, instrumentos de política para a recuperação de fogos antigos. Que começou por se criar na região de Lisboa, apenas para os concelhos da área metropolitana e depois para a área metropolitana do Porto. Como sabem, as duas áreas metropolitanas no seu conjunto têm cerca de 20 e poucos municípios. E abarcou-se apenas esse universo, depois mais tarde um universo mais alargado pelo país todo, criando mecanismos de incentivo à reabilitação. Inicialmente com o chamado programa Recria, que tinha a ver apenas com os imóveis arrendados para fins comerciais. Na sua versão original, apenas permitia que a loja do resto do chão fosse objeto de uma intervenção, depois mais tarde alargou-se aos fins habitacionais, permitindo que os utilizadores dos edifícios, os senhorios ou inquilinos, pudessem ter esse instrumento de apoio financeiro para a reabilitação. Durante os anos 90, isso desenvolveu-se com uma matriz genérica, um terço, um terço, um terço. Significa que o município respectivo entrava com um terço fundo perdido dessa requalificação, a reabilitação, a regeneração, mas mais reabilitação. O Estado entrava genericamente com um terço também, e o inquilino ou senhorio, porque a lei depois permitiu que um ou outro pudessem também ser, digamos, os requerentes da obra e entravam genericamente com um terço, pagável à banca a prazo e com uma progressiva introdução no regime da renda, se fosse feito pelo lado do senhorio, para que a renda pudesse subir até mesmo de uma forma matemática, para de algum modo justificar que a obra melhorou as condições de conforto do lar, do fogo, do apartamento, e portanto tinha uma subida progressiva de acordo com uma forma matemática da obra. Esta maneira de